Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Já imaginou que, olhando uma paisagem, você pode estar vendo um pedaço da história do planeta? Não? Então se liga, porque estudar o relevo pode nos esclarecer sobre a evolução e o futuro da Terra. Esse é um dos assuntos da teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai ver como a investigação das origens e evolução do relevo ajuda a compreender o presente e a prever a futura configuração das paisagens. Vai conhecer a contribuição das ciências da Terra para o trabalho do geógrafo e a importância do homem conhecer a história do planeta. A biblioteca sobre a história do planeta está na própria crosta terrestre. Quer dizer, as maiores fontes de informação sobre o passado da Terra são as rochas, os fósseis e as formas da litosfera. Formas da litosfera? Peraí, Vicente, a gente já viu isso, hein? Já vimos. Litosfera é a mesma coisa que crosta terrestre, ou seja, é a parte externa da Terra, consolidada já, entendeu? E é muito fina, né? É fininha. Agora, ó, por exemplo, se a Terra fosse do tamanho do ovo, certo? A litosfera ia ser mais fina que a casca do ovo. Exatamente. E a gente já viu também o que existe abaixo dessa crosta, tá lembrado? Abaixo da crosta existe o manto, que é formado pelo magma e o núcleo. Quanto maior a profundidade, mais alta a temperatura. A crosta flutua sobre o manto e o movimento do magma abaixo pressiona as placas continentais. Esse movimento abaixo da crosta terrestre e sua pressão é que provocam a chamada deriva continental. Quer dizer, as placas que formam os continentes e o fundo dos mares se mexem por causa disso. Lembra? A gente já viu o resultado. A colisão de placas provocou o surgimento de cadeias de montanhas. A pressão do magma resultou nos vulcões. E as zonas de colisão são sujeitas aos terremotos. Terremotos, vulcanismo. Tudo isso tem relação direta ou indireta com as condições do relevo. É muito importante também acompanhar a dinâmica desse relevo, ou seja, o seu comportamento através do tempo. O primeiro passo é distinguir e ordenar as diversas formas de relevo. Distinguir as montanhas, planaltos, depressões e planícies e procurar explicar suas origens. A origem, formação e sucessivas transformações do globo terrestre são objetos de estudo da geologia. Mas além dos fatores internos, o relevo também é resultado de fatores externos que influem na vida do planeta. E a ciência que procura acompanhar a evolução das espécies vivas e estuda os fósseis é a paleontologia. Bom, Vicente, fósseis são restos de coisas, não é isso? Exatamente, são os vestígios dos seres vivos que habitaram a Terra. Plantas, aves, animais, entendeu? Cada um deles é o registro da sua época na história da Terra, com condições de clima, de relevo diferente, entendeu? Puxa vida, hein? Agora, eu não consigo imaginar uma época tão antiga quanto essa aí dos dinossauros, viu? Mas sabe que isso é um engano? Que, na verdade, se você comparar com a idade da Terra, os dinossauros até que são bem jovens, viu? Mas, afinal, a Terra tem quantos anos, hein? A idade aproximada da Terra é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Os dinossauros só apareceram há uns 250 milhões de anos atrás. E o nosso ancestral, o Homo erectus, apareceu há pouco mais de 1,5 milhão de anos atrás. As rochas são uma forma de contar a história da Terra, uma história que está dividida em eras geológicas. Os primeiros bilhões de anos da Terra formam a era chamada pré-cambriana, fase em que a crosta se solidificou e surgiram as primeiras formas de vida. Seguiu-se a era paleozoica, com maior diversidade de vida. Os continentes formavam um só bloco. A era mesozoica foi
foi marcada pelo início da deriva dos continentes e o surgimento de répteis, aves, mamíferos. Seu final coincide com o desaparecimento dos dinossauros. Na era Cenozoica, formam-se cadeias de montanhas, ocorrem as grandes glaciações e surgem novas espécies de vida, entre elas os primeiros hominídeos. Nós viemos da evolução dos hominídeos. Todas as espécies de vida e toda a paisagem atual vêm de uma dessas eras geológicas que nós acabamos de ver. Dependendo da era em que teve origem, certas formas de relevo podem ser explicadas. Olha só. Na era Cenozoica, a colisão das placas continentais deu origem às grandes cadeias de montanha, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Entre as formações mais recentes estão as planícies costeiras. Também recente é o Planalto mexicano, enquanto o Planalto brasileiro é de origem cristalina antiga. Em resumo, formas similares de relevo, como os planaltos, podem ter origens em eras geológicas diferentes. E cada era, paleozoica ou cenozoica, por exemplo, produziram rochas de características semelhantes. Isso vale para áreas terrestres ou fundo dos oceanos também, onde encontramos as dorsais. Ô Vicente, quer dizer que no fundo do mar tem relevo? Você não tá vendo aí, ó? Mas peraí, olha, tem montanha aqui também, rapaz, ó. Tem mais do que montanhas, Gil. Ah. Tem as dorsais, olha, por exemplo, aqui, que são verdadeiras cadeias de montanhas que são formadas nas zonas onde as placas dos continentes se separaram, entendeu? Bom, se antes e depois surgiram novas formas de relevos, então significa que as paisagens do mundo surgiram em eras diferentes. As formações geológicas são diferentes. Olha só. Esse mapa mostra a distribuição das grandes formações geológicas na superfície da Terra. E conhecer essa distribuição é muito importante, até para a atividade econômica mundial. As condições geológicas são importantes para explicar a ocorrência de minerais. Peças de ferro ou de alumínio, por exemplo, têm uma matéria-prima muito antiga. O minério de ferro e a bauxita, que é o minério do alumínio, são minerais encontrados em regiões de origem predominantemente cristalina. Ou seja, são encontrados em terrenos de formação geológica antiga. Como vocês já viram, o desenvolvimento dos seres vivos é mais recente. Ao morrer, esses seres foram se acumulando lentamente no fundo dos lagos e dos mares, mais ou menos como o açúcar no fundo deste copo. Esses restos orgânicos, associados à deposição de sedimentos, fazem parte de processos geológicos característicos das áreas sedimentares, onde se encontram petróleo e jazidas de carvão mineral. Bom, carvão mineral, petróleo são combustíveis fósseis, certo? Exatamente. Que surgem das plantas e dos animais mortos. Isso, e repara, Gil, que para você descobrir petróleo ou carvão mineral, é fundamental você conhecer as características da era geológica que deu origem aos terrenos sedimentares. É só você observar as maiores áreas produtivas de petróleo e carvão mineral no mundo inteiro. Todas elas são áreas de terrenos sedimentares. Como você vê, o trabalho do geógrafo identificando as formas de relevo também é essencial na pesquisa dos recursos naturais. Além de petróleo e carvão, vários outros recursos minerais são resultado de processos ligados às formações geológicas. Interpretar o relevo é fundamental para o planejamento do uso do solo. Conhecer a formação do solo é condição para a construção de vias e de prédios urbanos. E ainda existe um outro aspecto muito importante no trabalho dos profissionais das geociências. Geociências quer dizer ciências da Terra. É o conjunto de ciências que estudam um planeta, como a geologia, a geomorfologia e a paleontologia. Essas ciências aprofundam o conhecimento sobre as origens e a dinâmica do relevo. Conhecimento que ajuda a prever catástrofes naturais, como terremotos, desabamentos e erupções vulcânicas. Bom, então são as geociências que estudam as zonas de maior perigo de catástrofe, Isso mesmo. como a Califórnia nos Estados Unidos. Já se sabe que a Califórnia é uma região especialmente sujeita a tremores e a terremotos. Tudo isso por causa de uma falha de mais ou menos 80 quilômetros de comprimento, que é como se fosse uma fratura na crosta terrestre. Bom,
Depois dessa, tá na hora de revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a importância das geociências, na compreensão da história natural do planeta e no uso racional de seus recursos. Viu que a história geológica da Terra é dividida em eras geológicas e que podemos datar os processos naturais que resultaram em mudanças na superfície do planeta. E viu a importância de se conhecer a formação geológica e a dinâmica do relevo para a economia, para a expansão da atividade humana e para a previsão de catástrofes naturais. Agora é estudar o seu livro para tirar qualquer dúvida. Até a próxima!